E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, na verdade eu já preguei sobre esse contexto outras vezes, mas eu quero pensar só um versículo do capítulo 4. Êxodo capítulo 4, verso 1 em diante. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Até aqui, eu já preguei esse texto aqui por diversas vezes. Inclusive, se vocês quiserem ouvir outras mensagens sobre esse capítulo, eu tenho mensagens completas, tanto como o pão diário, devocionais e também mensagens gravadas em outras igrejas pregando sobre essa história da confirmação da chamada de Moisés, da manifestação do poder de Deus sobre a vida de Moisés para libertar Israel do Egito, né, que estava preso na mão de Faraó, e também sobre esse poder que Deus faz transformar a vara em cobra, né? Mas eu quero pensar só um versículo quando Deus decide manifestar o poder em cima de algo que Moisés já possuía. Você sabe muito bem que Moisés aqui está dizendo que o povo não vai acreditar naquilo que ele vai falar. É o que ele está dizendo para Deus no capítulo 4, verso 1. Ele vai dizer: Senhor, como é que o povo vai acreditar em mim? Porque vão dizer, o Senhor não te apareceu. Como é que o povo vai acreditar que o Senhor está comigo? Como é que o povo vai acreditar que foi o Senhor que me chamou para esse propósito? Ou seja, eu preciso de sinais. E que o Senhor mande sinais para o povo, para que o povo veja o teu poder sobre mim. Então o que Moisés pede no capítulo 4, literalmente, é a confirmação da sua chamada e sinais para que os outros vejam que o Senhor estava com ele. Ok? E a maneira como Deus vai revelar o seu poder e os sinais na vida de Moisés é fazendo essa pergunta do capítulo 4, do verso 2. Moisés, o que tu tem na tua mão? Aí ele diz, uma vara. E é isso aqui que me chama a atenção. Deus poderia muito bem realizar o seu poder fazendo Moisés procurar outras coisas, fazendo Moisés ir para outros lugares. Deus poderia manifestar sua autoridade e seu poder de outras formas. Só que Deus resolve usar algo que Moisés já tem na mão. E o que Moisés tem na mão? Ele tem uma vara. Por isso que Deus pergunta a Moisés, o que tu tem na tua mão? O que você tem? Ele diz, eu tenho uma vara. Olha a pergunta de Deus, o que é isso na tua mão? Gente, Deus não sabia o que Moisés tinha na mão? Claro que sabia. Por que Deus faz uma pergunta então para Moisés? Eu já falei isso para vocês em outros devocionais, que todas as vezes que Deus decide fazer uma pergunta é porque Ele quer gerar dentro de mim uma reflexão. Deus está ensinando para Moisés aqui que ele não precisa de grandes coisas ou de um exército para livrar Israel das mãos de Faraó, mas que Deus usa coisas pequenas para fazer coisas absurdamente grandes. Por isso que o primeiro milagre aqui que Deus está fazendo sobre a vida de Moisés é mostrar para ele a transformação da vara em cobra. Deus está mostrando que vai usar aquilo que ele tem, que não precisa de arma, que não precisa de espada, que não precisa de exército. Mas se ele tivesse com Deus, seria a maioria. E isso seria suficiente para tirar o povo de Israel da mão de Faraó. Deus mostra para Moisés o seu poder usando aquilo que ele tem. O que é isso na sua mão? Ele diz, uma vara. Uma resposta simples, uma resposta comum de algo que ele vê, que é um pedaço de madeira, um objeto de madeira, mas é um objeto de madeira que lá na frente Deus vai usar para fazer coisas extraordinárias. Porque tudo que é comum na minha mão, na mão de Deus se torna algo extraordinário. Quer um conselho? Coloca essa vara na mão de Deus. Coloca a tua família na mão de Deus. Coloca a tua empresa na mão de Deus. Coloca teu carro na mão de Deus. Coloca seus negócios na mão de Deus. Por quê? Porque quando você fica com a sua empresa na sua mão, com os negócios na sua mão, as coisas se tornam comum. É uma empresa comum, é um negócio comum, é um carro comum. Mas quando você pega essa vara e você diz,
Eu te apresento a minha empresa, eu te apresento os meus negócios. Esse carro não é meu, é seu. Está em suas mãos. Na mão de Deus, Ele tem poder de fazer coisas extraordinárias. O que essa vara tem, gente? A vara de Moisés não é uma vara mágica. A vara de Moisés não é uma vara de que tem o poder de abrir o mar porque tem um toque especial dentro dela. Não, não, não. O poder não está na vara. O poder está no Deus que falou com Moisés, que coloca poder sobre a vara para usar a vara de acordo com o seu propósito. Entende isso aqui? Então, a questão é você entender que tem coisas na sua mão que sempre vão ficar comuns, que sempre vão ser comuns. Mas se você colocar na mão de Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias. O que é comum na tua mão se torna especial na mão de Deus. Um pedaço de madeira na mão de Moisés é só um pedaço de madeira, mas um pedaço de madeira na mão de Deus, Deus usa para abrir o mar para Israel passar. A pergunta de Deus para Moisés foi essa: o que é isso na tua mão? Ele diz: uma vara. Perceba, a resposta de Moisés é uma resposta objetiva. É uma resposta específica mediante aquilo que ele vê no momento. E o que ele está vendo? Uma vara. Uma vara comum. Um pedaço de madeira comum. Só que ele não tem ideia do potencial que essa madeira pode se tornar na mão de Deus. Porque essa mesma vara que Deus vai usar em Êxodo capítulo 14 para abrir o mar para Israel passar. Existem coisas que a gente não tem dimensão, que já estão na minha vida e que já estão na nossa vida e que tem um potencial muito grande quando nós colocamos na mão de Deus. Moisés não sabia do potencial daquela vara. Ele não tinha ideia, que já estava com ele, já estava na mão dele. Mas ele não tinha um discernimento espiritual para saber que coisas grandes poderiam acontecer através da vara, porque ele ainda não teve um encontro com Deus. Pastor, o que você está querendo dizer que até agora eu não entendi essa parte? Eu estou dizendo o seguinte: existem coisas que já estão em você. Existem coisas que já estão dentro de você. E que você só vai descobrir o potencial verdadeiro quando você tiver um encontro com Deus. Existem coisas que estão dentro de ti, que você já possui qualidades, virtudes, talentos, coisas que Deus colocou dentro de você e que você só vai descobrir o potencial delas quando você tiver um encontro mais profundo com Deus. Porque quando nós temos um encontro mais profundo com o Senhor, Ele revela a nós, Ele revela a mim, Ele revela a você, Ele revela a todos que têm um encontro com Ele o potencial de certas coisas que nós não conseguiríamos imaginar longe de Deus. Existe uma vara jogada na tua casa, existe uma vara jogada no teu quarto, existe uma vara que está dentro de você, existe uma vara que está no teu trabalho, nos teus negócios. Você não vai precisar ter, é uma ideia que ninguém teve, é uma estratégia que ninguém teve. Não, já está tudo dentro de você. Só que você precisa isso aqui, se aproximar de Deus. Para que através desse encontro com Deus, Deus revele para você coisas que já estão em você e você não sabe ainda. Porque você não tem ideia do potencial daquilo que Deus já colocou na sua mão. Por isso que Deus perguntou para Moisés: o que é isso na tua mão? Já está na tua mão, já está com você. Só que você não percebeu ainda, você não teve discernimento ainda, porque não se aproximou dele. Quer um conselho? Cola com Deus. Se aproxima de Deus. Porque Deus vai fazer você enxergar coisas que pessoas comuns não enxergam. Deus vai fazer você ver coisas que pessoas naturais não conseguem ver. O que é isso na tua mão, Moisés? É só uma vara. Ele não percebe o potencial que ela tem. Você sabe que Deus vai usar a vara que ele tem para transformar em cobra, a vara que ele tem para abrir o mar vermelho, a vara que ele tem para impressionar Faraó. Deus usa aquilo que Moisés tem para entregar para ele aquilo que não tem. Me faz lembrar de Bartimeu, que usou aquilo que tem e Deus deu para ele aquilo que ele não tem. O que ele tinha? A voz.
O que ele não tinha? A visão. Quando ele usou a voz, aquilo que ele tem, Deus deu para ele a visão, aquilo que ele não possuía. Porque quando eu passo a usar aquilo que Deus já colocou na minha mão, Deus me entrega aquilo que eu não tenho. Não se enterra talento. Quem enterra talento não multiplica. Quem enterra talento não prospera. Quem enterra talento não cresce. Quem enterra talento não produz. Você vai ver na parábola dos talentos que aquele que procura crescer com talento, ele multiplica. Ele tem um talento, mas ele multiplica aquilo que tem. E ele recebe galardão da mesma forma que o outro que multiplicou. Mas aquele que escondeu recebe uma outra sentença. Porque Deus não te chamou para esconder talento. Deus te chamou para você usar aquilo que você tem. Ah, pastor, mas eu queria tantas outras qualidades, eu queria tantos outros talentos, eu queria tantas outras virtudes. Como é que Deus vai te dar aquilo que você não tem se você não valoriza aquilo que você tem? Você passa a vida inteira pedindo para Deus coisas que você não possui. Esquece de agradecer aquilo que tem. E esquece de usar aquilo que já tem. Deus não vai te dar o que você não possui se você não aprender a multiplicar as qualidades daquilo que Deus já colocou sobre as suas mãos. Você precisa usar aquilo que você tem. Quando você usa aquilo que tem, Deus te dá aquilo que você não possui. Perceba, essa vara aqui, na mão de Moisés, ela era somente uma vara. Mas essa vara, para Deus, ela era uma chave. Eu vou repetir isso. Para Moisés era uma vara, mas para Deus era uma chave. Por que era uma chave? Porque lá na frente Deus vai usar essa vara para abrir o mar para Israel passar. Então tem coisas que você está olhando hoje e está dizendo não tem significância nenhuma. Mas amanhã vai ser uma chave na tua vida que vai abrir caminhos para você passar, que vai te ajudar a enxergar em certos lugares, que vai abrir certos horizontes para você, que vai te levar a lugares maiores, a situações melhores. Por quê? Porque Deus usa aquilo que você tem para fazer coisas que você não imagina. Para Moisés é só uma vara, mas para Deus é uma chave. É uma oportunidade que eu vou utilizar para fazer coisas grandes. Talvez Deus colocou uma vara na tua vida que você está desprezando. Que é pequena, que não tem tamanho. Aí você fala, é pequena demais, isso aí não merece não merece a minha atenção. Só que não se esqueça que Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. A mão era do tamanho da mão de um homem. Mas através da mão, de um tamanho, da mão do tamanho da mão de um homem, a nuvem era do tamanho da mão de um homem. Só que através da nuvem que era do tamanho da mão de um homem, Deus fez chover sobre uma nação inteira. Você lembra desse texto? Quando o profeta pergunta para ver se estava vindo nuvem, para afirmar que ia chover sobre o território de Israel, aí o moço do profeta, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta diz, avise então que vai chover. Como é que pode uma nuvem do tamanho da mão de gente chover sobre um espaço de uma nação inteira? A resposta é simples. É porque Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus usa as coisas pequenas para fazer coisas absurdas. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas extraordinárias. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas tremendas. Mão pequena, a nuvem pequena do tamanho da mão de um homem que Deus usou para chover sobre uma nação inteira. Agora deixa eu só te dar um conselho que é importantíssimo. Depois que Deus usou a vara, depois que Deus usou outros objetos, porque não é só vara que Deus usa, na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus usou vários outros objetos. Depois que Deus usar essas coisas e manifestar o seu poder através delas, não coloque a sua adoração a esses objetos. Por quê? Porque esses objetos não passam de canais. É só um canal. O poder está em Deus. Você vê que constantemente Israel adorava, idolatrar objetos. Uma vez o povo foi... Deus mandou Moisés fazer uma estátua de serpente chamada Neustã. Aí o povo olhava para a serpente e era curado das picadas de cobras que haviam recebido.
Depois de um tempo, o povo começou a idolatrar essa serpente. Só que Deus usou aquele objeto só para aquele momento, para que aquele momento o nome dele fosse glorificado. E assim tantas outras coisas que Israel fazia e tinha necessidade de fazer para idolatrar. Só que o povo precisava entender que a glória não era da estátua, que a glória não era da vara, que a glória não era dos objetos, a glória era do Senhor. Que Deus poderia até usar certos objetos para um propósito específico. Contudo, o louvor e a glória era sempre de Deus e quem fazia era o próprio Deus. Nesse texto, Deus usou vara para abrir o mar. Deus usou vara para transformar em cobra. Mas eu não posso esquecer que essa vara sem Deus não representa nada. Essa vara sem Deus não tem poder para nada. Quem faz todas as coisas e decide operar através delas é o próprio Senhor. Então não fique idolatrando, às vezes, a pedra de não sei aonde, o lenço que cura, a vara que faz milagre, a campanha das 7 varas. Aí eu vou para a campanha das 21 semanas da vara de Moisés. Irmão, preste atenção. O poder não está no copo d'água que você toma, o poder não está na vara, o poder não está no lenço, o poder está no Senhor. E quando você testifica dizendo que você só acredita no milagre por causa do ponto de contato, você está desmerecendo o poder de Deus sobre a sua vida. Deus não precisa disso para fazer milagres. Ele pode usar isso para fazer milagres de acordo com o propósito dele, mas o meu coração não pode estar nessas coisas. Por quê? Porque o nome de Jesus tem que ser suficiente para curar e para gerar libertação na minha vida. Até porque Jesus disse em Mateus capítulo 10, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então o nome de Jesus é suficiente para resolver esse problema. Você recebeu essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui no comentário alguma coisa que você entendeu, né? Coloca aí, não sei, alguma coisa que Deus falou com você, que Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes, né? Que você vai se aproximar de Deus para que você tenha mais discernimento das coisas que Deus tem para mostrar para sua vida. Não sei, coloca alguma coisa dessa palavra que Deus falou contigo, mostra aí, reproduza o quanto essa palavra tem edificado a sua vida e o teu coração.